chega à necessidade de uma educação dialógica. A gente fez uma transição na sociedade, a gente saiu... Vamos pegar a transição da televisão para a internet. Na televisão, você é um telespectador passivo. A televisão, a publicidade era faça, compre, beba, ela só mandava. E a televisão, se você estivesse insatisfeito, ou você desligava ou mudava de canal, no máximo. Chega a internet, começa todo mundo a construir a mesma notícia. A notícia que era construída por um jornalista passa a ser construída por milhares de pessoas. E nesse momento que estamos, parece confusa a internet, porque a gente não teve uma educação para compreender o diálogo, nem os múltiplos olhares. Então está confuso mesmo. Mas é claro, a internet hoje parece mais um conjunto de monólogos cruzados, um monte de pincha e chihuahua latindo uns com os outros, mas a gente não tem ainda a capacidade de escuta. Às vezes um aluno fala assim numa roda dessa, olha, eu não gosto da polícia, porque no meu bairro ela costuma ser violenta. Por isso, por isso, por isso. E aí, normalmente, como a gente não está acostumado com roda, as nossas salas não são organizadas nesse layout, normalmente um aluno já interrompe e fala que é absurdo, a polícia é maravilhosa, porque meu pai é policial, que absurdo você está falando, você está totalmente errado, aí todo mundo começa a gritar. Mas numa roda dessa, a pessoa ouve e fala, olha, e depois ela fala, olha, eu concordo parcialmente com você. Eu imagino que no seu bairro seja assim. Eu já ouvi relatos. Mas na minha realidade, o meu pai é da polícia, ele ama muito ser policial. Na minha realidade, ele faz parte de uma parte da polícia que é muito cuidadosa, muito cidadã. Então, o diálogo exige a capacidade de fala, de argumentação, mas a capacidade de escuta. E a capacidade de, mais do que isso, de encontrar, de ser um encontro entre seres integrais, de seres inteiros, que pensam, que choram, que riem, que são capazes de executar, que já viveram histórias. Numa sala de aula, tem futuros músicos, futuros engenheiros, futuros psicólogos, futuros padeiros. Cada um, às vezes o jovem ele é filho de cozinheiros e o paladar dele vai se desenvolvendo de uma forma na primeira infância, assim como o ouvido do filho do músico, que o músico toca um acorde e o acorde é triste, ele fala assim para o filho dele de 3 anos, olha, tá vendo como o acorde menor é triste? Olha o acorde maior como é aberto. E ele vai se formando na família, ali, para ver e ler o mundo. E a nossa educação, como ela não prevê que essas pessoas tragam a sua subjetividade para dentro da sala de aula, a gente passa por cima deles, com os nossos conteúdos. E é claro, eu não estou dizendo assim, beleza, o professor perde a função, agora nós não podemos mais dar conteúdo. Não é isso. O professor continua com a sua função ainda mais importante, mas abrir o espaço para a participação, para que eles tragam os seus talentos, é muito importante. É muito importante. A gente já viu, por exemplo, alguém pode dizer, na engenharia, se o cara não fizer os cálculos estruturais de uma ponte, ele não se forma um bom engenheiro. Correto. Maravilhoso. Ao mesmo tempo, se ele não for formado cidadão na engenharia, ele erra, ele faz um viaduto e ali talvez precisava de ciclovia. Ou talvez ele erra na rotatória, no formato da rotatória, porque ele não estudou que não sei, é que eu já vi aqui no meu bairro o erro do formato da rotatória, que depois os caras fizeram a rotatória e botaram um sinal de trânsito. Bom, questão é, nós precisamos que a sala de aula não seja só uma via de mão única do professor em direção ao estudante. O estudante tem muito a contribuir, muito a contribuir. E ele tem que ter esse espaço, ou seja, ele tem que escolher o que, quando, como, com quem ele aprende, ele tem que participar dos próprios rumos da sua educação. O que a educação tradicional faz é o seguinte, até os 6, 5 anos, a criança ela é autodidata. Na verdade, não existe autodidata. Autodidata é o Pequeno Príncipe sozinho no planeta dele. Nem o Pequeno Príncipe é autodidata que ele aprende com a raposa, com a árvore, com a estrela que passa. Autodidata é se fosse um sujeito isolado no espaço. A gente aprende uns com os outros e no mundo, com o mundo. Né? A gente aprende em diálogo, nas relações com a mãe, com o primo, com o colega de trabalho e por aí vai, e com o professor. Então,
quando a escola recebe essa criança que sobe na árvore, que brinca com o gato e que come com a mão, ela está devorando o mundo. Ela tem certeza que ela está no comando do próprio aprendizado. E a escola senta na cadeira aos 6 anos e fala assim: ó, de agora em diante, pelos próximos 2 anos, 12 anos, você vai ficar quieto, calado e repetindo o tio ou a tia lá na frente. E aí a escola vai tirando essa motivação que vem de dentro e vai transformando, vai mostrando para o estudante, muitas vezes, que a escola é chata. Eu não estou dizendo que aprender é fácil, não. Tem coisas que é difícil. Você fazer uma escala num violão, seu dedo vai sangrar, você vai fazer milhares de vezes. Então, educação é difícil, aprender a se atirar no desconhecido. Então, pode ser que ela seja chata mesmo em muitos momentos, mas daí a gente criar uma compreensão de que a escola é algo obrigado e que eu vou entrar ali para sobreviver e sair lá na frente, acho que a gente precisa mudar um pouco e acolher muito mais a subjetividade e os talentos dos nossos estudantes.